Família TOTUS, feliz dia no planeta Terra. Essa é a nossa quinta aula ao vivo aí da jornada da maestria do TOTUS. E hoje nós vamos falar aí, nós vamos trazer essa informação de como que a gente acessa as realidades futuras, né? Como assim, Rê? Isso não tem nada a ver com vidência, né? Foram dando nomes ao longo da história, mas isso aí, a possibilidade de acessar linhas de futuro, ela é tão real como já se faziam acessando as memórias do passado, né? Só que eu acho que ali, durante algum tempo, as pessoas ficaram tão fascinadas em saber das outras vidas, né? Vai ver que era porque aqui estava chato. Então, a gente usa o mesmo princípio de acessar o passado, a gente usa esse princípio para acessar o futuro. Mas olha só que coisa interessante. Para as pessoas que não assistiram, né, ali às 18 aulas ainda do fundamento, essa aula ela vai ser, então, bem expansiva quando você for assistir as aulas. Você já vai ter algo a mais que as pessoas que estavam lá não tinham, né? E para quem já assistiu, você vai receber essa informação como um quebra-cabeça para algumas coisas que você ainda não estava entendendo com relação a essa linha invisível, né, que separa, né, não é uma separação como a nossa mente 3D conhece, separa essas dimensões, né? E por quê? E aí vai ficar claro várias coisas, cada vez mais, por que a limpeza a gente encaminha diretamente para a luz sem esmiuçar, porque a gente sabe, inclusive, que quando é uma lição importante de ser registrada na consciência, ela vem por meio do próprio estado da pessoa naquele momento de receber, né? Então, algumas aulas passadas também do TOTUS, em alguns momentos, eu falei da nossa autorresponsabilidade, né? Então, quando a gente assume esse lugar da autorresponsabilidade, na verdade, quando a gente fica firme nesse lugar, e aí eu vou explicar como é que é esse firme nesse lugar, a gente começa a ter mais facilidade de acessar, né, as realidades de futuro. Gente, imagina comigo o seguinte: acessar a realidade de futuro não é algo tão futurista assim, né? Não é algo assim que seja tão distante da gente fazer, né? Eu sei que a mente 3D ela quer complicar, né? Mas olha só que coisa interessante. Quando eu estou num lugar, por exemplo, eu estou aqui em Pirenópolis e resolvo ir lá em Goiânia, tem um lugar lá que é tipo aquelas feiras de São Paulo, onde vende tudo, sabe? Tipo Brás, por exemplo. Só um pouquinho, gente, só um pouquinho. Meu cachorro está chorando. E aí eu estou falando de que acessar essa consciência, né, essa realidade do futuro não é algo assim tão de outro mundo, né, tão alienígena assim. Então, quando eu coloco, né, no GPS
o lugar, o local da loja ou da feira que eu quero estar, todas aquelas coordenadas vão me direcionar para esse lugar. Compreende? Então, que equipamento, que tecnologia, que instrumento, que ferramenta a gente tem hoje para fazer esse acesso? O nosso campo do pensamento. Porque como que funciona? Da onde eu tô para onde eu quero ir? Aí o GPS ele faz o quê? Ele calcula distância, não é isso? Uma série de coisas. E a gente, quando está na consciência observadora, sei que lugar eu estou aqui, sei que realidade é essa que eu estou vivendo, porque eu não estou dourando a pílula, estou vendo realmente. E aí, o que a gente chama de cocriação, né? O que eu quero colocar neste lugar aqui? O que eu estou criando nesse presente aqui? O que eu quero colocar aqui? Então, no lugar de medir a distância, né, e tempo, vai medir a nossa frequência, a nossa energia. Isso tudo é feito, isso tudo acontece o tempo inteiro com a gente. E aí, no que essa medição é feita, o campo, ou universo, ou Deus, né? Ele está o tempo todo em conexão. A gente está em conexão, né? Tô reverberando a minha energia e estou recebendo de volta aquilo que eu estou reverberando. Certo? Aí, quando acontece uma realidade que eu falo assim, opa, peraí, esse aqui não está dando alegria. Aí, quando eu falo oportunidade, o universo falando assim, tô te entregando o que você está pedindo. Então, quando a realidade vem, é o nosso momento de fazer o quê? A sintonização. Então, isso é acessar, vamos lá por partes, que até o final vai fazer total sentido para vocês aí. Então, no lugar da distância e do tempo, a gente está medindo o quê? Frequência. Então, vamos supor que eu seja uma empreendedora que quero alavancar os meus negócios. Vou dar esse exemplo, assim, bem material, né? E aí, e eu não estou conseguindo alcançar isso. O que a frequência está dizendo quando acontece alguma coisa? Né? Por exemplo, sei lá, a pessoa não tá atingindo ali a meta dela. O que está acontecendo? O que ela pode fazer ali? O que o GPS está dizendo para ela? Para alinhar a frequência. É só para alinhar a frequência. Aí, quando a gente vai estudar as outras aulas, né, anteriores lá do fundamento, onde eu vou explicando como que o sistema artificial fez, né, para a gente se adaptar aos implantes. Então, quando como a gente criou todos aqueles padrões em cima da frequência do medo, quando a gente vê algo aí, gente, é o nome cura. Quando a gente vê algo na realidade que é para ajustar, alinhar e sintonizar, o que acontece? A gente acessa ou uma memória de futuro, ou uma memória de passado com culpa, ou até mesmo implante, ou seja, algo que não aconteceu. E essa época da transição planetária é muito isso que está acontecendo, por isso tomem muito cuidado com as lembranças, né? Porque tem umas que são lembranças realmente que a alma traz, e tem outras que ainda têm a ver com a quarta dimensão, com essa guerra que acontece. Estão me acompanhando?
Aí, quando eu também falo assim, gente, a Matrix, ela não existe só lá, assim, no mundo lá fora, e colocaram só a educação, a política e a religião. Não, tudo que envolve consciência, espiritualidade, expansão e transição planetária, também entrou muitos conceitos, entende? Que no lugar de aproximar a pessoa da essência dela, deixou ela cada vez mais resistente, porque criou-se muitas teorias e as pessoas não foram vivendo isso. Até aqui para acessar a memória de futuro, porque eu vou aprofundar, tá ok? Ou querem me fazer alguma pergunta antes de eu continuar? Que pode ser que eu responda na frente. Então, peraí, então quer dizer, tipo, igual, a gente vem estudando, estudando, estudando. Se não colocar em prática, isso a gente está na Matrix também. Exatamente. Tem que ser bem Exatamente. realizado, tem que ter ação. Exatamente. Porque o que, que acontece? Eu sempre falo, nós somos seres divinos numa experiência humana. Terceira densidade é uma das. Terceira densidade, olha só, tem consciências que saíram da 12ª acima, tá? Então, toda aquela história de aprisionamento através da malha energética do planeta, da adulteração que fizeram, tudo isso é verdade, nada disso é viagem. Tudo isso é verdade. Então, quando a Fabi fala assim, então não adianta ficar lendo, tudo tem que fazer. O que significa isso? A gente está dando continuidade, né, num trabalho que nós começamos para a libertação total desse planeta. E quando a gente faz essas práticas, quando a gente fica ali comprometido em alinhar o pensamento, em liberar aqueles sentimentos que são as mágoas e tudo, o que a gente está fazendo? Está ancorando essas frequências de luz. Para o quê? Para fazer a nossa ascensão. Porque nós não podemos fazer a ascensão sozinhos assim, sem ajuda dos seres estelares, dos seres multidimensionais, né, da nossa família cósmica, embora nós sejamos esses seres divinos aqui numa experiência humana, sem esse intercâmbio a gente não consegue. Então a gente tem a contrapartida deles. E qual que é a nossa contrapartida? Preencher o nosso campo com registro de luz, com as frequências de luz. Aí como que a gente faz isso? Uma das formas, estamos aprendendo aqui no TOTUS, que é reaprender como é que a gente usa o nosso campo eletromagnético, através dos pensamentos, do que eu estou falando, do que eu estou sentindo e principalmente do que eu estou fazendo. Mais alguém para fazer uma pergunta, uma colocação? E aí, essa parte de acessar uma realidade do futuro é uma das partes que a gente mais vai precisar treinar. Por que isso, né? Porque a gente aprendeu a ficar olhando para o passado para corrigir, né? Aqui do presente querendo corrigir alguma coisa do passado, e às vezes nem é só dessa existência, mas de várias, coisa que a gente já percebeu que para esse momento aqui agora não é tão produtivo assim para a nossa saúde mental e emocional, né? Então, a gente, para expandir essa habilidade que todos nós temos, a gente precisa de novo se reconectar com a nossa essência, que é também o que a gente faz aqui na jornada, né? A partir do momento que a gente vai removendo esses padrões de autossabotagem, vamos nos reconhecendo nossos verdadeiros dons e talentos, que todos nós temos. Né? Então, essa conexão da
de poder acessar, não é criar, não é cocriar, é acessar a realidade de futuro. E muitas pessoas conseguem acessar essa realidade de futuro através de um trauma, de uma crise existencial, uma crise profissional, uma crise no relacionamento, uma crise no corpo, que é chamado de doença, né? Então, essa foi a maneira, tomar cuidado que eu vou falar aqui agora, essa foi a maneira que até agora muitos de nós evoluímos através da dor, através da crise. Então, era ficar olhando para aquele passado, né, e com chicote na mão e tudo mais, sem conseguir dar realmente, verdadeiramente o perdão, primeiramente para si, né? Então, a intuição é esse portal essencial para acessar a memória de futuro, ou seja, é uma realidade que ela já está lá e que ela já existe. E é tão encantador, gente, essa possibilidade. Por que é possibilidade, Rê? Porque vai sempre depender da pessoa se colocar realmente como canal, né? Para acessar o que está disponível para ela. Então, olha só que interessante essa tecnologia, essa habilidade que a gente tem, né? Às vezes as pessoas, já aconteceu de acessar uma situação, né, que daqui a algum tempo, nunca é dado tempo, calendário assim certinho para a gente, mas a gente consegue receber a informação e saber que ela é verdadeira, né? Então, da pessoa acessar, né, uma possibilidade de futuro onde uma doença que estava no início agora, olha só, né, ela acessou essa memória e foi no médico e tudo, descobriu tudo ali no início e pôde, enfim, naquela linha de futuro que ela acessou, não viver aquilo que ela viu. Então, a linha de futuro, ela não é só mostrando, né, as maravilhas e os benefícios, mas muitas vezes nos mostrando que aquele atual comportamento que está vindo há eras e eras, se a gente continuar carregando ele, alimentando ele, ele vai nos levar naquela linha de tempo. Então, é por isso que a gente dá muita ênfase, né? A gente, eu também, vocês, quando vêm falar comigo, a gente dá muita ênfase à prática. Né? Porque esse corpo, ele precisa entrar, ele vai entrar em catarse também. Quem vai começar a assistir as aulas agora, está começando a assistir agora, vocês vão ver que tem algumas aulas que eu dou, que eu não sei nem como é que a voz saiu. Teve uma que eu não sei nem quantos graus de febre eu estava. Então, no momento, né, eu estava tendo uma catarse com relação à missão da minha alma. E o meu corpo estava recebendo isso. Então, naquele lugar de me entregar, que normalmente a gente quer ficar quieto, os meus mentores falavam assim, não, vai com tudo, vai passar. E é sério, com 15 minutos a febre tinha passado. Por quê? Porque o corpo, ele tinha memória de, em algum momento, eu falando para as pessoas, né? Ensinando as pessoas como que elas se cuidam, como que elas fazem as poções mágicas dela para a vida, e aconteceu algo. Então, o corpo, ele lembrou, viu que não tinha, que não era mais aquela época, a catarse foi feita e nunca mais veio.
Então, isso acontece com a maioria de nós, todos nós que estamos na missão. O que é missão? Gente, é saber que a gente está aqui por algo muito maior, não é só para dormir, comer, né, pagar as contas, não é, né? Jana, faz a pergunta, Flor. Ô, Rê, já aconteceu algumas vezes comigo de estar em algumas situações, saber até como é que ela vai continuar. É porque eu acessei o futuro anteriormente, é isso? Você acessou o futuro anteriormente. Uhum. É. E, Jana, como nós mulheres, né? Não que os homens não tenham isso, eles também trazem essa marca, mas nós trazemos de uma forma diferente por ocupar realmente esse corpo mágico, né? Que vem com esse portal do divino humano dentro da gente, né? Então, olha só que coisa interessante que você trouxe. E devido ao registro histórico do que aconteceu com as pessoas que sabiam ver as linhas de futuro, tem pessoas que têm pânico de falar assim, não quero, né? Ou seja, a vidência, a clarividência, a intuição, a pessoa tampou, né? E fica... E, Jana, me diz uma coisa, depois que você começou a fazer, assim, as atividades, assim, né, que o TOTS propõe, como é que foi essa questão de continuar vendo, assim, as linhas de tempo? Ficou mais claro para você? Ficou porque na hora que isso aconteceu, a última foi no Ano Novo. Eu sabia exatamente, mas assim, é tudo muito rápido. Mas eu sabia até o que a pessoa que estava comigo ia falar e o que ia acontecer, a próxima cena. E aí eu falei, nossa, eu já vi isso. E aí na hora eu pensei, nossa, eu devo estar acessando. Mas na hora eu tive dúvida, será que é passado ou futuro? Mas eu sempre tive isso, Rê, só que eu não sabia. Mas era aquilo de olhar e falar, nossa, mas eu já vi isso, eu já passei por isso. Mas agora com mais consciência, sim, com certeza. E tomando consciência, realmente. E aí, o que a gente faz, né, com todas essa sintonização, por que eu dei primeiro o exemplo do GPS, né? Porque eu mesmo já me peguei pensando sobre isso, né? Falei, gente, mas é muita... Será que isso é possível? Já está acontecendo há muito tempo, né? Então, assim, essas conexões, essas manifestações, essas telepatias, e está acontecendo não é do nada. E é isso que nós precisamos também colocar a nossa atenção. Tudo que está acontecendo agora foi preparado por seres que estiveram aqui anteriormente, por isso que a gente trabalha a questão da nossa ancestralidade, dos nossos antepassados, os dois. Tanto os nossos antepassados, que a gente veio nessa árvore agora, do nosso papai e da nossa mamãe, quanto os nossos antepassados estelares. Então, o que também está acontecendo aqui em termos de despertar, não é só pelos textos canalizados, por todo esse movimento que cada trabalhador da luz está fazendo aí em alguma parte do mundo, todos nós, né? Mas isso está acontecendo também porque foi preparado esse terreno aqui fisicamente também, com os lugares sagrados. A terra foi preparada e a gente está... Por que as pessoas falam assim, ai, agora eu estou com mais vontade de estar conectado com a terra? Porque ela é uma polaridade importante para a gente se conectar agora nessa travessia, né? Nós estamos fazendo uma travessia aí de inúmeros portais, né? Desde novembro do ano passado, e é por isso que eu tenho certeza que todos nós estamos sendo realmente guiados por essa mãe amorosa divina, porque seria quase humanamente impossível a gente fazer isso sozinho, de verdade. Sabe? Ao mesmo tempo que a gente está
esse grande sol, né? Essa grande luz que está vindo do Sol central, assim, em diversas canalizações, as nossas células estão recebendo cada uma desse calor e está despertando o nosso DNA divino. Então, a gente tem um grupo de pessoas que já estavam sendo preparados, né, como vocês que estão aqui, né, que já estavam sendo preparados para esse trabalho, e tem um grupo de pessoas que estava trabalhando e está precisando de ajuda nesse momento, e tem outros despertando. Então, esse é o atual momento, que a gente está fazendo uma travessia, e, por exemplo, se você pensar assim, poxa, mas está acontecendo tanta coisa ruim, né, assim, isoladas, né, vamos colocar assim, isoladas, será que eu tenho direito realmente de ficar na frequência da gratidão e da alegria se a gente não fizer isso agora? A hora de fazer isso é agora. Nenhuma frequência mais de dúvida, nenhuma frequência de medo vai ajudar essa travessia que a gente vai fazer aí até esse portal do dia 21 de março. E aí, a nossa próxima aula, que não vai ser dia 22, e nem dia 21, a gente vai ficar 15 dias aí, tá? E aí vocês vão assistindo, para quem está chegando agora, dá uma acelerada e vai no teu time, mas também pode pegar a velocidade da luz para essa expansão. Alguém falou de fazer mais uma pergunta, mas eu esqueci o nome, pode fazer. Quem foi que falou que ia fazer mais uma pergunta? Ah, tá. Fabi, fala. Então, igual a gente fala assim, a gente trabalhar para luz, assim, tudo mais. Eu já tenho um tempo que eu estou estudando, aprendendo, sei algumas coisas, mas eu sinto dentro de mim que eu não tenho vontade, assim, de falar em público, assim, sabe? Igual, fazer um canal, isso, aquilo. Eu sinto que eu quero ter essa transformação aqui dentro de mim e ajudar quem está em minha volta. Eu acho que fazendo isso com exemplo, assim, tá legal. Assim, muita gente pensa, Fabiana, por que você não fala assim, assim, tal? Eu penso assim, eu não sei se é sabotagem ou não, eu tenho que aprender mais antes de estar falando. E só de estar fazendo bem para quem está da minha volta e fazendo bem para mim, acho que eu estou ajudando demais. Tá legal isso, tem que fazer, tipo assim, é bom tá abrindo mais isso. Fabi, você já foi trazendo a tua resposta, assim, da tua verdade, da tua essência. Eu quero ser uma agente de transformação da minha vida, assim, a minha transformação vai transformando as pessoas, é isso, é exatamente isso. E aí, através da sua fala, do seu acolhimento, da sua alegria, né, dessa vibração da sua autorrealização, as pessoas vão despertar que elas querem essa alegria, que elas também querem experimentar isso que você está experimentando. Aí, o que ela faz? Ela se abre para as frequências da luz. Aí, o que acontece? A vida dela se transforma na velocidade da luz. É isso. Porque não é só o terapeuta que é esse canal. O terapeuta é um dos canais que existem para isso, né? E eu não chamo nem de que alguém se prepara. Hoje eu entendo muito mais como um chamado da alma do que algo que a pessoa acorda e fala que vai fazer, sabe? Porque envolve muitas coisas, gente. Esses bastidores, ô louco. Eu imagino. Ai, gratidão. Gente, então vamos lá, né? Assim, na prática, como que a gente acessa essa linha de tempo, essa possibilidade de futuro? Porque a Jana trouxe uma coisa também interessante. Acontece com ela espontaneamente, né? Acontece com ela espontaneamente. Mas a gente também pode acessar, né, uma possibilidade de futuro com uma,
Vamos colocar com um desafio que a gente esteja agora. Então, ela também pode ser conduzida, né? A gente pode acessar porque o mentor trouxe, a mentora trouxe, né? Para a gente ficar atento à situação, ou a gente pode mesmo buscar essa situação, né? Então, por exemplo, tô com uma solução para ser encontrada, né? Então, estou ali com aquele desafio. Então, esse desafio vai ser o meu endereço atual, né? Dentro do GPS. E qual que é a solução para esse desafio, né? Então, o que a gente faz? A gente vai modular para ver, né? Então, tem gente que tem mais facilidade ouvindo, tem gente que tem mais facilidade vendo, né? Tem pessoas que têm mais facilidade sentindo, então ela sente as palavras, né? Tem gente que vê, então não tem problema se você não tem muito afinidade com visualização, né? Porque a gente imagina essa cena, né? Então eu vou lá, conecto com essa solução. Eu vou lá e conecto com essa solução, porque eu sei que ela existe lá, né? Então eu vou acessar. Aí eu vou, claro, pedir para os meus guias, para os meus mentores, esses seres de luz que me acompanham, né? Para calibrar ali meu campo, para eu entrar em ressonância com as frequências de luz, para fazer esse acesso da forma mais tranquila, né, possível, calma, trazendo os melhores benefícios que ela propõe, certo? E aí, dentro dessa imagem, aí vai ver lá a situação ideal, né? Você vai ver. Você, ou seja, você com aquele desafio resolvido. O que é esse desafio resolvido? Aí você que vai saber aí agora, né? Porque você está fazendo você vai fazer essa própria guiança, né? Você vai fazer essa própria guiança. Ok. Depois que a gente faz esse acesso, né? Que a gente volta a consciência a atenção, a consciência para o momento presente, a gente traz a chave. O que tinha lá, qual era o estado que eu estava lá, né? Que aqui no presente está faltando. E eu não estou falando de recurso externo, né? Que seja um dinheiro, que seja uma pessoa, mas vai exatamente qual é o tipo de pensamento ou tipo de sentimento que você tá lá. Então, assim, você tá compreendendo? Isso é importante. E aí você vai ver o que você está pensando aqui no momento presente. Por isso que na hora de falar, eu vou utilizando exemplos para clarear, mas o ideal é fazer. Fazer. Porque o que nós percebemos? Nós percebemos que essa é uma ferramenta, né, uma tecnologia que a gente consegue, né, consegue remover esses obstáculos que nós criamos em algum momento, em alguma linha do tempo, com muito mais rapidez do que o usual, porque a gente está, inclusive, com essa ação, né, de acessar, a gente, inclusive, está aumentando essas capacidades no nosso corpo, nas nossas células, no nosso campo, treinando o nosso pensamento do que fazer. Tá? Então, juntando essa prática com aquela prática que a gente lembra da tela mental, que você diminui, está na aula anterior, se eu não me engano, está na terceira aí da mentoria 2. Então, essas são formas da gente, às vezes a gente está com algo tão bacana para colocar para o mundo, né, para o nosso mundo, e assim reverbera no mundo das pessoas à nossa volta, e tem uns obstáculos ali que são nada mais, gente, anota aí, viu?
O que são obstáculos e que são desafios? Nada mais do que fantasmas. É como se fosse um guarda-roupa cheio de ossos. É onde a gente foi guardando todas as nossas tristezas, todas as nossas frustrações, de quando a gente não sabia que a gente tinha esse poder de cocriar o que a gente queria, e não aquilo que a gente foi ensinado a acreditar, sabe? Então, é fazendo realmente. Então, quando o GPS ele te dá, aí quando a gente coloca o ponto presente para o ponto futuro, que ele te dá a distância e tudo mais, ele te oferece rotas. O que são as rotas? Quando a gente faz essa atividade de acessar a realidade do futuro, daquela atual situação que a gente quer resolver. Hein? Alguém sabe me colocar aí? A intuição, essa nossa conexão que a gente tem com a nossa consciência, ela que vai trazer esses padrões, ela vai alinhar, né? Vai fazer o alinhamento energético, porque toda vez que a gente se conecta com os seres da luz, gente, com os nossos mentores, a gente tem um alinhamento energético. Aí vai vir a palavra, por isso que eu falo, fiquem conectados com a sincronicidade, para vocês verem o campo falando com vocês, aí vai vir a palavra. Mas vocês vão saber que não é uma coisa da criação da mente, é realmente uma resposta concreta aí do seu acesso, que aí a consciência vai te dar, né? E aí, a partir dessa chave que ela te deu, você vai caminhar em direção a essa manifestação. Caso você queira ou mudar essa realidade, que foi o caso do exemplo da doença que eu dei, lembra? Ou essa situação presente que você quer mudar lá no futuro. Claro, Jana, pode fazer. Rê, então, na prática, seria primeiro, colocando em ação mesmo, seria o primeiro exercício da tela mental, e após esse exercício de intencionar o acesso dessas linhas futuras, tudo numa meditação mesmo? Eu só, assim, por exemplo, eu faria separado. Eu deixaria aquela da tela mental para as questões emocionais, porque ela, né? Eu deixaria da tela para questões emocionais. E aí, essa do acesso, eu faria ela dentro de uma meditação e tudo, mas sozinha. Aí, se desse acesso vier assim, a um grande medo de ser mendigo, sei lá, foi o que me veio aqui agora, um grande medo de ser mendigo. Estou carregando isso do meu ancestral lá, o bisavô do meu tataravô. Uhum. Então, aquilo ali, essa frequência, ela já foi alinhada, e aí a minha consciência traz, eu pensei, ok, então, assim, não preciso mais me conectar com nenhuma frequência como essa, acabou. Entendi. Fez sentido? Fez sim, Rê. Obrigada. Posso fazer só mais uma, Rê? Claro. E no caso anterior, que eu te falei que às vezes vem alguma coisa, alguma situação que eu já sei, que eu já me vi ali. Eu não estou conseguindo entender muito bem o porquê, então, que vem naquele momento. O que está me dizendo? Que recurso eu tenho naquele momento? Sabe? Por que aquilo me apresentou naquela hora? O que eu posso fazer? Por exemplo,
eu vou te dar um exemplo meu, e aí você vê se consegue, né, se ele te responde. Senão a gente vê, né, a gente faz outro acesso. Por exemplo, uma vez eu acessei o futuro, coisa assim de 15 minutos na frente, né? Eu acessei esse futuro, e era uma situação, falei, nossa, né? E era uma situação no grata, sabe? Então, o que que acontece? Ali eu já consegui fazer a proteção do meu campo, né? Como eu costumo fazer. E aí, exatamente quase 15 minutos depois, aconteceu. Eu ainda levei um susto, eu ainda levei um susto, mas não aconteceu nada com o meu campo, sabe? Eu, assim, na terceira respiração, eu já estava ok. Então, depende do que é. Assim, no caso, como foi avisada uma coisa não grata, eu tive tempo de me preparar, entendeu? Entendi, Rê. Mas eu acho então que na maioria das vezes é alguma sinalização. É uma sinalização. Uhum. É uma sinalização. Agora, o que ajuda a gente no momento presente, né? Por exemplo, a gente fala assim, nossa, eu vi isso, né? Uhum. É porque acabou que o exemplo que eu te dei foi muito rápido, né? Assim, o que aconteceu comigo, assim, esse acesso. Porque aí é que tá, a grande magia é essa, por isso que esconderam da gente tanto tempo. Porque quando a gente começa a fazer o acesso de linha de tempo futuro, né? De possibilidade, a gente não quer mais ficar resolvendo, entende? E aí a gente consegue ver que a nossa sintonização, nossa expansão, ela fica muito maior e muito mais veloz quando a gente fica fazendo acesso de futuro, do presente para o futuro, porque a gente pode resolver N coisas. E tanto algo que aconteceria daqui a 10 anos, como foi o caso da pessoa, né, que eu dei o exemplo que ela acessou a linha de tempo que ela estava doente, quanto 15 minutos depois. Sabe? Então, é de uma riqueza muito grande. Por isso que eu falei no início assim, super empoderamento. Por isso que eu falei que essa aula de hoje, assim, para quem já assistiu todas as aulas, nossa, vem esclarecer várias coisas, até entender por que a gente não fica esmiuçando, até para desaprender a fazer isso, porque a gente aprendeu. Então, a gente faz desaprender a esmiuçar. A gente desafia os nossos padrões, entendeu? O tempo inteiro aqui. Imagina, a gente está sempre desafiando esses padrões, né? Já somos vencedores, já. Então, um baita do empoderamento. E quem é que quer ficar olhando para trás? Porque, assim, a partir daqui, né? Como que eu, Rê, isso é um ponto de vista bem pessoal, como que eu, Rê, faço com o passado, né? Porque o dia de ontem foi passado, a mentoria 1 já é passado, o fundamento já é passado, dando exemplo só disso, né? Mas quantas coisas já são passadas? Como que eu consigo fazer isso, assim? Eu simplesmente, eu honro toda a minha jornada até aqui, sempre. Eu entendo que aquela consciência, né, que aquela personalidade ela estava no compromisso dela 100% de ser a melhor versão. Então, eu vou honrar isso. Porque eu não posso olhar do meu lugar de expansão hoje e criticar a Regiane de 5 anos atrás. Seria, nossa, é muito cruel fazer isso. Então, pela própria matrix que criaram dentro da consciência e espiritualidade, ensinar os terapeutas a fazerem isso e a gente fazer isso com as pessoas que a gente veio cuidar. Então, por isso que eu fico insistindo, né, em outras linhas, em outras abordagens, assim,
os nossos pais, a gente não tem mais que reclamar de nada. Gratidão por essa existência, vocês são reis e rainhas aqui para mim, e vamos embora, porque senão a gente não avança. A gente não vai, né, avançar. E tem muitas coisas já maravilhosas acontecendo, já tem um mundo paralelo aí, né, de abundância, de harmonia, construído por outras pessoas, né, e esses bastões estão sendo passados agora. E todos nós estamos envolvidos nisso de alguma maneira, né? Então, é um baita do empoderamento, assim. E eu senti, assim, só para finalizar, gente, é que eu sou empolgada, né? Se eu puder, eu fico falando 2 horas da mesma coisa. E o acesso da realidade de futuro, ele afina um outro instrumento que a gente tem, que é a leitura energética, sabe? Porque, na verdade, o que a gente fica fazendo essa leitura energética. Então, a gente vai começar a ouvir uma música, ouvir uma pessoa, assistir um filme, ler um texto, a gente vai começar a... Não precisa ler o texto inteiro para saber qual é a frequência que ele está. A gente vai fazer isso muito rapidamente, porque tem uma coisa aqui nessa dimensão, que ela é extremamente valiosa, muito valiosa, muito, 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 muito. É o tempo. Quando a gente se dá conta que um dos bens mais valiosos que a gente tem aqui é o tempo, tem uma grande mudança na nossa percepção, sabe? Então, realmente, nasce esse desejo de plantar mais sementes, porque a gente não fica para semente, né? A gente uma hora vai dar tchau aqui para esse planeta que a gente tanto ama. Mas a gente, de novo, vai deixar uma semente aqui. De novo. Né? Então, se exercitem bastante. Olha, dia 22, então, a gente não tem encontro. Depois do dia 22, a outra terça-feira, que dia, gente? Quem está com calendário fácil aí? Vai ser 29, né? Uhum. Gente, nem 22, nem 29. Só na outra terça. Nem dia 22 e nem dia 1º, né? Não tem dia 29. Não tem dia 29? Ah, é dia 1º? Ah, é fevereiro. Então vai ser 8 a próxima? Vai ser 8. 8 de março. 8 de março. Tá? E aí, para quem começou agora, vai ser ótimo, porque vai poder... vai ter esse baita diferencial aí dessa informação quando assistir as outras aulas, e vocês estão encaixando aí tudo, né? Sim, porque que num primeiro momento a metodologia do TOTS é assim, gente, deixa passar, porque tem tanta coisa para vir, sabe? Então, no dia 8 de março a gente se vê ao vivo, mas eu vou atualizando vocês, gente, caso tem muita coisa aí acontecendo mesmo. Coisas boas. Alguém quer fazer mais alguma colocação, alguma pergunta? Gratidão. Ah, linda. É isso. Então, vamos acessar aí bastante as nossas possibilidades, nossas realidades de futuro, né? Para ancorar elas todas aí. Isso que é o que a gente chama de cocriação, né? De novas realidades. Elas já estão aí, a gente acessa elas. Querida, boa noite. Sim. Oi, Selene, boa noite, minha flor. Quase que eu perdi, já estava assim mesmo, e quando eu, nossa, tá mesmo que já, né? É o horário que já é um pouquinho tarde. Amada, é o seguinte, você estava falando aí das projeções, né?
Eu já tenho um tempo já que eu estou fazendo isso que eu participo também de um grupo de máquinas multidimensionais de cura, né? Os irmãos estrelares, né? Então tem lá uma máquina que chama-se Câmara 360, onde nós fazemos exatamente projeção astral, assim, de projetar, né? Na verdade, com o coração, né? E a gente visualiza, né? Essa coisa do nossos projetos para o planeta Terra, de tudo que está acontecendo, o que é que a gente quer para o planeta, né? É interessante que uma coisa encaixou, né? Muito interessante. Eu já estou me visualizando já 100% curada, ir lá no Sim. médico lá e já eu dizer, nossa, você está curada, eu já feliz da vida, já estou visualizando já isso aí, está 100% curada. Fora o planeta, né? Essas coisas. E a gente também pode falar na melhor e na menor linha temporal do tempo, né? É interessante, temos programações lá. Até Que tem lá bom, um grupo. essa aula só veio te dar confirmação, então, né? Ela fez Jana, a Jana está perguntando se sempre vai ser... Você terminou, minha flor? Pois, deixa, né? Pode dar continuidade aí. Tá. Confirmação, né? Confirmação. Muitas vezes é isso, a gente está fazendo a situação, né? Está vivendo a situação, mas não tem nome, não sabe o que é, não sabe de onde que veio, né? E quando a gente faz isso, é a nossa consciência, eu sou, né? Nossa essência, conversando realmente com a gente. Jana, aí é que tá. Pode falar, Flor. Tem só outra coisa, que tem uma aula lá, acho que é a aula 2, que cortou lá uma parte do vídeo lá, uma fala que você falou das crianças, tem a ver com a parte da criança divina, não é? Você estava lá falando lá uma coisa que eu cortou, eu não consegui, até para praticar lá, fazer lá uma prática, mas eu não consegui entender o que você falou, como cortou, eu não sei. Tá, a gente tem essa fala registrada, até uma pessoa que está aqui, a Clara, anotou, fez essa anotação, fez a anotação do exercício, a gente tem lá, eu tenho arquivado aqui, eu vou colocar lá no grupo para vocês, tá bom? Tá bom, gratidão. A Jana está perguntando assim, se esses acessos é sempre a linha de tempo mais coerente ou traz alguma, né, ou é caótica. E olha só que interessante e importante, Jana, você ter feito essa pergunta, porque lembra que eu falo que a gente faz isso a partir do nosso momento presente? E aí todo esse exercício trazer a consciência observadora. Para quê? Para que quando eu faça essa travessia, né, esse acesso, eu acesse realmente as realidades de harmonia, de paz, de saúde, de prosperidade que eu queira co-criar, né? E aí, dentro daquela... Aí, por exemplo, se eu acesso uma realidade de caos, o que a essência está me mostrando de que esse problema, esse desafio atual, se eu não resolvo ele agora, se eu não tomo uma atitude, tomo uma decisão, faço uma intenção de resolvê-lo agora, ele, no desdobramento, ele dá aquilo lá que apareceu como caótico, sabe? Essa atividade, essa prática, eu sinto que é algo para a gente fazer e lapidar a existência inteira, assim, porque ela é muito rica nas possibilidades. Quando você falou de caos, foi isso que me veio. Te respondeu? Ok. Porque, por exemplo, só, então, assim, aprofundar num exemplo, principalmente em algum relacionamento conflituoso, né? Seja ele de qual, pode ser um chefe, né? Pode ser um filho, enfim, pode ser um amigo, e que pode estar envolvendo sempre, né? As nossas relações envolvem o futuro.
por isso que a gente vem alinhado com várias pessoas, né? Alinhados e alinhados com várias pessoas, né? Então, quando a gente faz esse acesso, e aparece uma linha caótica dentro, né, desse conflito, então também lembra que eu falei daquela percepção do sentir, o que vai sentir, que é justamente aquela frequência que a pessoa vai ter que trabalhar. Então, ela é muito rica, ela nunca vai dar uma resposta assim só. Por isso que algumas pessoas se confundem, têm medo de fazer. Você, eu vi uma coisa que me deixou triste e tudo. Aí fica triste, fica com medo, e sendo que, na verdade, foi revelado para ser mudado, ser alterado, né? E isso, gente, quase que eu ia me esquecendo de falar isso. Esse acesso que a gente faz, né? Essa habilidade que a gente tem, e o poder está fazendo agora ela com mais consciência e constância, porque as energias estão propícias para isso, faz parte da graça divina e faz parte dessa lei imutável, né, universal e imutável, que é do livre-arbítrio. Então, é uma maneira segura e eficaz da gente fazer as nossas escolhas. Então, quando a gente está com uma situação problema, né, que eu chamo de desafio, a gente utiliza ela para fazer esse acesso, para essa realidade não se desdobrar nisso que veria. Então, é um acesso, sabe, que, gente, sem palavras assim para descrever, de tão mágico que é. É justo que a gente possa fazer uma escolha baseada, né, e pautada na melhor versão, na melhor resolução. Respondi? Quem sabe a gente vem um pouco mais com esse tema aí, né? Porque agora espero que vocês vão fazer as aplicações aí. Aí sempre surgem mais perguntas, né? Tá bom? Então é isso, minhas queridas. Gratidão aí pelo encontro de hoje, tá? Dia 8 de março a gente está junto de novo. Dia da Mulher. Dia da Mulher. Dia da Mulher. A gente faz até um lanche. Cada um com seu café, com seu chá. Não é verdade? Sim. Então é isso, minhas lindas. Dormem bem. Estamos lá conectadas no grupo. Em todo esse campo lindo de amor e luz que nós somos, viu? Beijo para vocês. Gratidão, gratidão, gratidão.